Galera, vamos para a prática aqui agora. A gente passou bastante teoria do que a máquina produz e agora vamos colocar a mão na massa aqui que o operador vai fazer. Substrato, lembra lá, ó, não tem substrato nenhum carregado, ó, sem substrato. Vamos carregar um substrato então. Que substrato que eu vou carregar? Eu tenho hoje aqui, que substrato a gente vai carregar? Vamos trabalhar hoje aqui com o eletrostático. Por que eletrostático? Eu poderia ser, na demonstração, um transparente ou o eletrostático também que é transparente. Hoje a gente vai fazer impressões no eletrostático. Quais são as impressões que a gente vai conseguir fazer? Eu tenho a impressão comum, que é colorido, sem o branco, que é a mais alta velocidade da máquina, que a gente consegue sugar mesmo de velocidade dela. Eu tenho o underflow, que eu consigo fazer uma base branca embaixo da minha arte, do meu colorido. Eu tenho o overflow, que eu consigo um branco em cima do colorido, para talvez eu colocar numa vitrine e ter um fundo branco para eu conseguir enxergar a imagem, certo? Porque a gente há de concordar que se eu imprimir num transparente sem ser espelhado, por exemplo, eu não vou conseguir ter a leitura e sem o branco vai ficar translúcido. O branco eu consigo esse fundo. Eu tenho o spot, que é cores localizadas, que eu consigo fazer. Vamos pensar em o Homem-Aranha, a foto do Homem-Aranha. Somente no olho do Homem-Aranha eu consigo localizar o branco, para ficar aquele tom mais chamativo ali no branco. A outra forma é 3 camadas, que eu faço uma imagem colorida. Na mesma passada, no mesmo trabalho, eu consigo colocar o branco e depois outra imagem colorida, que a gente chama de 3 layers, 3 camadas. A gente tem essas formas de chamar aí, que é o sanduíche, né? Também sanduíche que a gente consegue falar. E a última, 5 camadas, galera. Olha que legal. Para que serve os 5 camadas? Adesivo transparente, seja ele transparente ou eletrostático. O que acontece? Eu faço no mesmo trabalho, as cabeças se dividem, ela vai imprimir colorido. Daqui a pouco ela começa a imprimir um chapado de branco para cobrir esse colorido. Depois ela passa outro chapado de preto, outro chapado de branco e a outra camada de impressão. Então, ou seja, eu faço um blackout no meio das 2 camadas de impressão. Para quê? Para a hora que eu colocar na luz, eu não conseguir ver do outro lado. Ele faz um blackout. Então eu tenho, de um lado, uma impressão do Homem-Aranha e do outro lado eu consigo a impressão do Hulk. Sem eu colocar na luz e conseguir ver pela transparência do adesivo um lado ou outro. Ok? Vamos lá, galera. Agora, então, entrar com o material na máquina. Então, aqui no caso, eu escolhi o eletrostático. Vou dar um continuar. Aqui eu tenho algumas informações para carregar. Eu tenho aceitação de inclinação, que a máquina, ela, diferente de qualquer outra do mercado, tá, galera? A linha HP, seja ela desde a 115 até essa aqui, ela consegue alinhar a movimentação da mídia, se ela entra torta, se ela entra reta, tá? Então eu consigo colocar a aceitação de inclinação, aqui a gente trabalha, a maioria trabalha em 3 milímetros, então pensa lá, 2 milímetros, se eu rodar 50 metros, esses 2 milímetros vai chegar no final, vai sair um monte. Então assim, quanto menos ela tiver alinhada, mais perfeito vai ser a minha impressão e também o meu rebobinamento ali, que ela vai sempre enrolar retinho. Voltando aqui, Léo. Então eu também tenho um rolo de entrada, eu consigo alguns acessórios na máquina aqui. O cliente consegue adquirir ela com alguns acessórios, que a gente vai passar um pouco para frente, tá? Suporte de borda, que é nada mais aqui que esse suporte aqui, ó. Esse carinha aqui que eu consigo levar para cima da mídia, para não ter perigo da mídia ser um pouco deformada e a cabeça pegar na mídia, tá? Então esse cara aqui a gente coloca posteriormente. E vou dar um continuar. Continuei lá, de novo, bem intuitiva. Olha o que ela pede para fazer. Erguer a tampa de abastecimento. Então, galera, olha que legal essa máquina. Eu ergo o modo de cura dela inteirinha. Ah, você fala, é muito pesado? Não. Você faz uma força aqui, mas o sistema de amortecimento, o sistema de amortecimento da máquina te ajuda a levantar. Você só guia para cima. Então aqui eu estou vendo, olha que moleza, que facilidade que é para carregar material nessa máquina.
Então, ela pediu para erguer. O próximo passo, ela pede para eu inserir o material, galera, ó. Então, eu tenho uma mesa de carregamento, tá? Eu aqui, o material já está aqui em cima. Eu tenho esse movimento desse último aqui, ó. Para cá, ele vai. Se para lá, ele não leva para lá, se eu não habilitar a alavanca. Ó, galera. E esse aqui, se eu tiver um material menor, eu consigo correr. Por exemplo, material de 1 metro. Eu coloco esse cara aqui, o material vem até aqui, que é 1 metro, assentar. E esse cara, no caso, eu levo até aqui quando é de 1 metro. Tá bom? No caso, o meu material aqui é de 1,52. Essas flanges aqui, galera, eu tenho para essa polegada, que é o tubete maior. E eu também tenho a flange do tubete menor, que é aquele pequenininho. Eu tiro ela pelo um parafusinho aqui e coloco a outra, insiro a outra para o tubete menorzinho. No caso aqui a gente está com o tubete maior. Então eu inseri aqui, cheguei até ali, beleza. Olha que praticidade. Não precisa abaixar lá no chão para colocar material. Não preciso segurar, colocar aquele eixo de abastecimento dentro do tubete. Então é só colocar em cima da mesa e colocar as flanges. Mesma coisa as flanges aqui, ó. Consigo tirar esse parafusinho e colocar a flange menor, que é o do tubete menor. No caso aqui a gente está com o do maior mesmo. Ergui, empurrei para lá. Lembra, galera, ó, ele não vem, ó. Eu posso forçar, ele não vem. Ele só vai vir para cá se eu habilitar essa alavanca. Então, se eu empurrar para cá, ele sai, ok? Para numa hora ou outra, a hora que for descarregar. Então, está inserido o material nas flanges. Vou tirar a etiquetinha aqui. O que está pedindo lá, Léo? Olha lá, galera, ó. Coloque o adesivo em cima do rolo para ser carregado. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Olha a minha posição, eu estou praticamente em pé para carregar material, ó. Ó. Lembrando, galera, os protetores de borda, sempre tomar cuidado. Por exemplo, estava aqui um material de 1 metro. Aonde estava esse protetor? Ele estava bem próximo aqui a 1 metro. Então esse material, tá vendo, ó? Ele vem bem mais para cá. É interessante não. É essencial que, na hora de carregar, colocar os protetores de borda nas extremidades, para não ter perigo de o material entrar e enroscar nos protetores, ok? Então eu estou empurrando aqui, ó, com tranquilidade. Vou empurrando até a máquina reconhecer ali. Ó, reconheceu e vai começar a puxar. Galera, tá vendo onde ele parou? Aqui tá o OMAS. Não sei se a câmera do Léo vai conseguir focar ali. Olha lá, ó. O que esse carinha aqui é o OMAS? Esse OMAS é um sensor de avanço de material. O que acontece? Ele tira dezenas de fotos por segundo. Então o material está passando, ele está tirando um monte de foto para regular a ida ou a volta do material. Aquele problema de feed que o operador tem que dar positivo, dar negativo para entre uma passada e outra corrigir, na HP é automático através desse sensor OMAS, ok? Então, ó, ele reconheceu aqui a máquina, o painel da máquina está pedindo lá, ó, abaixe a mesa de aquecimento. Eu vou vir aqui, ó. Ah, soltei, não tem problema, ó. Ah, soltei. O amortecimento da máquina segura. Eu venho aqui, encostei, vai começar a calibração do material. Galera, então ele fez aquele alinhamento que eu passei no começo de inclinação, ele está abaixo de 3 milímetros, que eu setei aqui na máquina. Olha aqui agora, ó. Então, agora o que eu tenho? Galera, então agora o material já foi carregado, ele está como pronto. Tipo de substrato, eletrostático Marcos, que eu criei hoje de manhã. Ele tem 1,60 de largura. Acessório, mesa de impressão instalada, ou seja, poderia ter a mesa de impressão em tecido também instalada. Já a gente fala dela, ok? Se eu quiser calibrar, ele vai estar a calibração aqui com ponto de exclamação. Recomendado. Nesse caso, ela está ok. Calibração de cor concluída. Ok? Talvez daqui 60, 90 dias, essa calibração esteja necessária ser feita. Por tempos, não material, o desgaste da cabeça está diferente do como foi lá 90 dias atrás. Ok? Então eu vou voltar aqui para o meu home.
A máquina como que está agora, ó, pronta para receber impressão, tá, galera? Uma coisa muito importante, galera. Substrato, quando o adesivo é comum, lona, eu consigo imprimir já um pouco à frente aqui, ó, eu avanço o material. Filma lá, Léo, lá dentro, que eu vou avançar o material. Ó, o material tá bem rente lá nos roletes. Avancei ele. É interessante que lona e adesivo comum, transparente, adesivo branco, adesivo fosco, branco brilhante, eu pelo menos avance até entrar no modo de cura, para assim começar a impressão. No caso do eletrostático, que a gente tem ele meio que emborrachado, é necessário que a gente coloque ele lá no rolo de recolhimento, que eu vou passar agora para frente. Então eu vou avançar o material vai sair aqui na zona de aquecimento. Chegou aqui, ó. Depois que eu carreguei o material, galera, lembra lá da mesa de carregamento? Ele já está carregado? O que eu faço? Eu levo para trás para eu habilitar a minha mesa agora de recolhimento, que agora é o rebobinador. A mídia que vai ser impressa está ali atrás e a mídia que já foi impressa vai sair aqui e eu enrolar aqui. Lembra lá as flanges? Mesmo esquema. Eu já tenho o tubete aqui, mas para eu colocar um tubete, ou eu vou tirar esse, no caso, ó, saiu, tem a mesma mesa. Eu coloco o tubete lá primeiro, coloquei ali e trouxe e apertei, ó. Não volta se eu não habilitar isso aqui, ok? Então eu vou descer um pouco o material, substrato, movimentar um pouco o material até eu chegar ali no tubete. Chegou aqui, eu pego uma fita crepe, quais são as posições? Eu centralizo, estico aqui no meio, lógico, né? Venho aqui, ó, não preciso puxar muito, só para estabilizar o material. Colei aqui, vou no canto direito, colei aqui, ó, não preciso puxar, só para estabilizar ele reto mesmo. E no canto esquerdo, da mesma forma. Estabilizei ele aqui, beleza? Avanço mais, só para dar a volta no tubete. E aqui, galera, ó, eu pego aqui no rebobinador e giro ele. Só dou um girinho nele para o sentido que eu quero. Pronto, já está carregado. Concluído. Por que isso? Por que o eletrostático é interessante a gente já no começo colocar ele no rebobinador, para ele ficar tensionado. Como ele é uma borracha, vamos se dizer assim, ele ao contato na temperatura, na lata, ele gruda, e aí não pode grudar, porque senão ele não vai conseguir avançar. Vai embolar o material aqui em cima, o cabeçote vai vir e vai esbarrar e vai parar. Vai ter que desligar o equipamento, tirar todo aquele material danificado, amassado, até perigoso riscar, quebrar ou danificar de outra forma o cabeçote. Beleza, galera?